A Rádio Transmundial apresenta O Caminho para a Vida, um programa expositivo do Evangelho segundo São João, na emissão online e nas plataformas de podcast, produzido e apresentado por Dinis Rodrigues. Olá, bem-vindo. Já estava com saudades tuas. É um prazer estar aqui contigo. E vamos, não podia deixar de ser, continuar a falar sobre o Evangelho segundo São João. Da última vez que nos encontramos, dissemos que João escreveu porque havia heresias que ao longo daqueles 60 anos tinham se introduzido na Igreja. Uma delas tinha a ver com a elevação de João Batista, isto é, as pessoas estavam a dar a João Batista um lugar e uma posição que ele não tinha, e a segunda era uma heresia de origem quase filosófica, ligada a uma corrente chamada o gnosticismo. Esta era uma filosofia muito espalhada no fim do século I. Para os gnósticos, o espírito é bom e a matéria é má. Então já podem começar a imaginar o que vai surgir daqui. Por isso, Deus não criou o mundo. É por isso que João começa logo no capítulo 1, versículo 3, a dizer que ele estava no princípio e foi por ele que todas as coisas foram criadas. Por isso, se o espírito é bom e a matéria era má, então Jesus não era o Filho de Deus. Naquela altura falava-se muito disso. Ele era um éon. Palavra estranha, não é? Isto quer dizer que ele era uma emanação longínqua de Deus. Era um Deus inferior. Se tu mandares uma pedra para um lago, ou para assim uma água parada, sabes, quando a pedra cai, faz assim um círculo e depois começa a haver muitos círculos concêntricos que vão saindo e que se vão espalhando. E esta era a visão deles. Então, Deus estava no meio. Era o divino. Mas depois de Deus havia umas emanações, umas coisas que iam assim como que saindo. E uma delas, já lá longe, é que era Jesus. Então ele não era Deus. Não era assim um homem bem... Olha, para eles não era praticamente nada. Por isso era uma heresia terrível. Porque a matéria é má, então Jesus não podia ter um corpo. Assim, o que ele tinha era uma aparência de corpo. Era como se ele fosse um fantasma, sem carne nem sangue, verdadeiro. Como esta heresia dentro se chama o docetismo, do grego doikon, parecer. Jesus só parecia ser um homem. Outro ponto de vista dos gnósticos sobre Jesus homem dizia que o Espírito Santo entrou nele quando Jesus foi batizado, mas como o Espírito, Deus, não pode sofrer e morrer, antes da crucificação ele abandonou-o. Então, ao mesmo tempo, eles negam a verdadeira divindade e a verdadeira humanidade de Jesus. Como é que João vai responder a isto? É muito simples. Em tudo o que escreve, não há uma coisa direta em que João diz, agora vou responder a isto. Não, não. Ele responde a todas estas coisas ao longo da conversa. Por exemplo, a humanidade de Jesus. Ele fala que no pátio do templo Jesus irou-se. Ele diz que junto ao poço de Jacó Jesus sentou-se e estava muito cansado. Também ali, naquela altura, Jesus teve fome. Fala de que Jesus tem simpatia àquelas pessoas que têm fome e medo. Perante a dor alheia, diz que Jesus se entristeceu. Lembram-se? Jesus até chorou quando estava perante o sepulcro de Lázaro. Quando estava na cruz, teve sede. Mas ele também falou da divindade de Jesus. Ele pôs na boca de Jesus estas palavras: antes que Abraão existisse, eu sou. Antes da criação do mundo, ele desceu do céu. E tudo isto mostra a sua pré-existência. Mas ele fala também da sua omnisciência, isto é, a capacidade de saber tudo. E só Deus tem essa capacidade. Ele sabia o passado da mulher de Samaria. Ele sabia que aquele paralítico junto ao tanque estava doente há tantos anos. Ele sabia a resposta
à pergunta que fez a Filipe. Ele sabia já que Judas ia traí-lo. Ele sabia que Lázaro, seu amigo, tinha morrido. Mas João vai falar também da vontade soberana. Isto é, que Deus não é homem para ser guiado e influenciado. Não. Ele move-se por uma vontade que é maior. Por exemplo, ele fez o milagre de Caná por sua vontade. Em João 7, ele quis ir à festa dos tabernáculos. Ninguém tirou a vida, mas foi ele que tinha o poder de a dar e tornar a tomá-la. Portanto, foi ele que se deixou prender. E vem, com todos estes pontos, João está a fazer um caso que aponta diretamente para a divindade de Jesus. Porquê? Porque João está a falar, melhor, a aplicar a Jesus atributos que pertencem apenas a Deus. Os atributos de totalidade, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo pode. Não falamos agora da sua onipresença, o Deus que está em todo lugar, porque agora Jesus foi o único atributo de que ele se limitou para poder tomar a forma humana e estar ali como homem, mas todos os outros ele manifesta. Então, João faz um caso muito claro sobre a divindade de Jesus. Bem, mas avancemos. O autor do Evangelho, João, não diz, eu, João, escrevi estas coisas. Não. Ele fez como os outros evangelistas, não apresentou o seu nome. Na altura em que João escreveu, já Pedro tinha sido morto e morreu, como sabem, Pedro morreu crucificado, de cabeça para baixo. Outros dos apóstolos e companheiros de Jesus também já tinham sido mortos, porque todos os apóstolos morreram, e perdoa-me agora esta brincadeira, mas é tão portuguesa, morreram de morte matada. Isto é, não morreram de morte natural, foram mortos. O único que morreu de morte natural foi João. Então, João era apenas um sobrevivente que estava a escrever as suas memórias para depois terminar os seus dias em paz. Não há, portanto, nenhum documento antigo que diga que João escreveu o Evangelho, que João não escreveu o Evangelho, portanto, porque muitas vezes, para fazer provas, vamos dizer, mas num papiro do ano tal, do século tal, não sei quem escreveu que João não escreveu. Não. Pelo contrário, tudo é a favor. Desde o o princípio do segundo século, que era crença comum e sempre continuou de que João tinha escrito. Depois também, de facto, Ireneu também, que viveu entre os anos 120 e 202, fala sobre isso, e um livro, o prólogo antimarcionita, que foi escrito entre 160 e 180, afirma cabalmente a autoria de João. Portanto, a evidência externa é muito forte quanto a João ter escrito este Evangelho. Cá dentro, as evidências são aquelas que nós já falámos. O autor era judeu, João era judeu. Era um judeu da Palestina, João, ainda que sendo do norte, ele movia-se muito bem na Palestina e depois iremos perceber porquê. Ele foi testemunha ocular de tudo aquilo que escreveu, era um apóstolo, porque pertencia àquele círculo íntimo, e se nós juntarmos tudo isto, ainda cada uma destas coisas sozinha não tenha força suficiente, quando as juntamos todas, caímos nisto. João escreveu. Então a tradição é unânime em que o apóstolo João é o autor do quarto Evangelho. Agora, o que é que sabemos de João? O que é que eu te posso dizer sobre João? Já sabes, ele era o filho mais novo de Zebedeu, era irmão de Tiago, também ele natural de Betsaida, que ficava nas margens do lago de Genezaré. Tal como o seu pai, ele
dedicava-se à pesca. O pai era um empresário de pescas, não sabemos se tinha um ou mais barcos e tinha pescadores a trabalhar para ele. Ele trabalhava, portanto, com os empregados do pai. Ele era primo de Jesus, porque Salomé, a mãe dele, era irmã de Maria. Primeiro, sabemos que ele foi discípulo de João Batista, mas quando ele e Tiago ouviram Jesus passar e falar, eles decidiram seguir Jesus. Eles trabalhavam também com Pedro, não sabemos se Pedro era apenas um companheiro ou era sócio deles. E, interessante, ele pertencia àquilo que nós chamamos o círculo interior dos apóstolos. Isto é, 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, que são aqueles que Jesus tinha sempre mais perto dele, talvez com quem confidenciava mais, e que vimos isto no Getsemane, que Jesus levou com ele, deixou os outros todos orar e levou aqueles. Era um grupo mais íntimo. Sabemos também que ele era o mais jovem deles todos e era solteiro. Mas qual era o seu caráter? Bem, ele era um homem turbulento e ambicioso. Personalidade forte. A ele e ao irmão, Jesus chamou-lhes filhos do trovão. Eram exclusivos, intolerantes, como bons judeus que não queriam cá misturas. Quiseram destruir uma aldeia samaritana inteira. Vejam lá o feitiozinho de João. Eles, ou a mãe pelo menos, tinham ambições para o novo reino que Jesus viria instalar. Nos sinóticos ele é um dos líderes do corpo apostólico, círculo interior, turbulento, ambicioso, intolerante, tudo isto. Agora é interessante que nunca este nome João é mencionado no 4º Evangelho. Ele é apresentado como o discípulo amado ou a testemunha. Em Atos depois, ele vai aparecer como uma das figuras mais importantes, a seguir a Pedro, de quem ele é companheiro. Ele aparece com Pedro na cura do coxo perante o Sinédrio, ou a vigiar o trabalho de Filipe em Samaria. Lembram-se que quando aconteceu aquele avivamento muito grande em Samaria, a igreja que estava em Jerusalém enviou Pedro e João. Isto mostra a importância que os dois tinham. E já Paulo, se lermos isto em Gálatas 2:9, fala de João como uma das colunas da igreja. Então, este homem é um homem da pesca, portanto, alguém que sabe e conhece bem as dificuldades da vida, mas se era alguém com este feitio intolerante, exclusivo, que uma vez, como eu já vos disse, quis mandar vir fogo do céu para destruir uma aldeia de samaritanos, é um homem também que, ao caminhar com Jesus, vai mudando. Porque no meio de toda esta ira, que às vezes se manifesta, ele é um homem sensível. E não é por acaso que João acaba por ser conhecido como o apóstolo do amor. Lembram-se que foi ele que se inclinou sobre Jesus na altura da ceia para falar, etc. Pronto, terminamos por aqui hoje, mas já sabes, estás convidado para voltarmos num próximo programa para continuarmos a falar e a terminar esta introdução de João. Até lá, Deus te abençoe. O Caminho para a Vida. Um programa expositivo do Evangelho segundo São João. Todas as semanas um novo episódio, na emissão online e nas plataformas de podcast. Produzido e apresentado por Dinis Rodrigues. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.